Então, doutor Samuel, boa noite. Boa noite. Nós somos estudantes do primeiro período de medicina da UNIT, tá? E a gente está aqui hoje para fazer uma dinâmica com o senhor, né? Para fazer uma entrevista, uma breve entrevista, para entender um pouco mais sobre a profissão, né? Para entender um pouco mais da visão do senhor sobre a profissão também. A primeira pergunta seria: por que você escolheu a medicina como profissão? Então, eu escolhi por isso que eu falei no início. Eu sempre gostava dessa área, uma área que eu sempre me interessei em entender o corpo humano, como funcionava. Inclusive até as doenças que eu ia passando, quando estava com uma febre ou com alguma coisa, eu sempre tinha esse interesse em entender esse lado de como funciona, o que é que acontece para funcionar diferente e o que é que acontece para a gente poder melhorar. E sempre tinha esse interesse em buscar conhecer e aprender e tanto ajudar quanto ser ajudado na questão do tratamento, né? Então foi muito por isso que eu tinha sempre essa atração por fazer alguma coisa. Se eu via alguém doente, se eu via algum acidente, eu sempre queria estar lá, não na ideia do ver o fato ou passar o fato, mas na ideia do entender o que aconteceu e como estava acontecendo as coisas. Segunda pergunta é: quais os maiores desafios enfrentados na época da formação? Na época da formação, acho que a questão do tempo mesmo, que acabava exigindo muito tempo e na época como não tinha muitas condições, então você tinha que estar se deslocando para um campo, para o hospital, para um posto de saúde e para quem não tinha transporte próprio, vamos dizer assim, acabava demandando mais tempo. E algumas dificuldades logísticas, vamos colocar assim, tempo e logística. Terceira pergunta: quais são os conselhos que poderia dar para quem está começando? Para quem está começando, insista. Insista, eu digo no sentido que sempre que a gente está começando algo, vai aparecer barreiras, vai aparecer momentos em que a gente se empolga, mas também aparecem momentos em que a gente desanima. E na medicina, até por ser uma área que deixa a gente muito cansado, muitas vezes, às vezes exige muito da gente, ou fisicamente ou mentalmente, às vezes a gente tem aquelas recaídas, aqueles desânimos, como toda área tem, não é só na nossa, mas que se está na área que gosta, se quer isso mesmo para você, insista. Vai vir barreira, vai vir dificuldade, não é nada do mundo maravilha como muitas pessoas pregam, ou às vezes a gente começando algo como você gosta muito, ou queria muito aquilo, você idealiza uma coisa melhor do que a realidade, e aí quando você cai a ficha, você desanima. Mas aí não desanime não, insista que tudo que a área vai ter sua dificuldade e você vai passar. Quarta pergunta: quais foram os critérios para escolher a sua especialização? Critérios seriam... Eu dei uma boa analisada, eu parei para analisar várias especialidades e observando, né, tanto o dia a dia do profissional quanto o que era do meu perfil, né, o que é que eu gostava, o que é que eu não gostava. E eu acho que o principal foi isso, o dia a dia do profissional, e eu parei para analisar e ouvir conselho daqueles mais velhos, principalmente os mais velhos, bem mais velhos, que eu acho que é uma das coisas importantes para quem quer saber alguma coisa para o futuro, é escutar as pessoas mais velhas. E aí eu parei para ver aqueles, vamos dizer assim, já da terceira idade, né, de cada especialidade, o que é que eles falavam da área dele. E muitos eu via que estavam descontentes porque dava muito plantão, outros eu via que estava descontente porque, sei lá, trabalhava A e B, e eu comecei a ver o que é que eu queria para mim. Então, se você quer uma área que vai dar muito plantão, ou uma área que não dê plantão, você não vai, por exemplo, fazer anestesia. E aí uma das coisas que não era incômodo para mim era plantão. Se você quer uma área que faz muito consultório, você não vai fazer anestesia, porque não é uma área que, apesar da gente fazer consulta e avaliação pré-anestésica, não é o nosso forte. Se você quer uma área que trabalha muito a parte clínica, não é o nosso forte também. Então eu fui vendo que eu me encaixava muito no perfil da anestesia. E algumas outras, por mais que eu achasse bem legais, eu não era aquele estilo de vida ou aquela rotina que eu queria ter para mim. Então, no final das contas, eu vi isso, o que aquela área tinha que se encaixava no meu perfil,
porque eu fiquei vendo que lá na frente, quando eu chegasse com os meus 60 anos, o que eu ia me dar prazer em estar fazendo aquilo, mesmo ainda estando com 60 anos. Eu ia estar frustrado fazendo o curso, revoltado com a vida, com a minha profissão, ou se eu iria estar feliz e tranquilo com a carreira que eu já percorri e o que eu ainda fazia e fazer por prazer, ou com gosto. Quinta pergunta. Você recomendaria sua especialização para alguém? Recomendaria, com certeza. Como eu disse, cabe para alguém que se encaixasse no perfil, né? Eu acho uma área muito boa, acho uma área bem legal. Graças a Deus, no momento que eu fiz e gosto, se fosse fazer, faria de novo. Então, se eu faria de novo, não tem como eu não recomendar a alguém. Mas recomendo alguém, voltando a falar, ressalva, né? Que se encaixasse no perfil. Alguém que não queira dar plantão, alguém que não queira perder noite, alguém que não se encaixe muito na situação de estresse, de urgência ou emergência, não daria para fazer, por exemplo, anestésico. Alguém que não gosta de fisiologia ou farmacologia, por exemplo, não tinha como fazer anestésico. Então, alguém que se encaixasse no perfil, eu recomendaria. Já alguém que faz por qualquer outro motivo, acho que não seria interessante por isso, porque vai achar muitas coisas boas e muitas coisas ruins, e talvez os ruins para ela vai ser mais importante, porque o ruim a gente acaba sendo mais marcante na nossa vida, né? Então, se você tem muita coisa ruim na sua profissão, eu acho que acaba sendo ruim. Sexta pergunta. O que é ser um médico de excelência para você? Médico de excelência. Médico de excelência, eu acho que seria aquele médico que sabe ouvir e enxergar o paciente, até inclusive olhar no olho do paciente, que eu acho que é uma das coisas mais importantes na nossa área de médico. E a partir daí, claro, aquele que se esforça, tem um contínuo esforço em estar buscando fazer o melhor, em conhecer o melhor, em conhecer novas técnicas, atualizando suas técnicas, atualizando e melhorando o conhecimento. Sétima pergunta. Qual a relação que você faz entre saúde mental e medicina? Saúde mental e medicina. Acho que seria uma relação inversamente proporcional. Não querendo dizer que a medicina destrói a saúde mental da pessoa, mas tipo, o que ela traz, as consequências, o dia a dia, só não é aquilo que vai fazer bem para a sua saúde mental. Então, é algo que, se você não se policiar, aí você tem que estar se policiando para não deixar que ela venha a atingir ou afetar. Oitava pergunta. O que ainda deseja alcançar na profissão? Deseja alcançar, mas talvez tirar os plantões noturnos para parar de perder noite. São aquelas metas que eu já tinha de sempre, né? De ir diminuindo a carga horária, mas também não pretendo parar de trabalhar enquanto tiver saúde. Nona pergunta. Como é a sua relação com a morte? E o que isso interfere na sua profissão? Relação com a morte é péssima. A morte era uma coisa horrível, uma consequência do nosso pecado, um corte, né? Uma ruptura, um final sem retorno. Então, não tem como aliviar para a morte, vamos dizer assim, ela é péssima. E a morte é presente, claro, e na nossa relação, na nossa profissão, ela é bem presente e próxima, né? Então, ela é um dos momentos piores que a gente tem para a medicina. Uma das coisas piores que a gente tem na medicina é isso, porque você vai ter que lidar com ela e não se acostuma, e não se diminui ou se relativiza. Ela é a morte, ela é o ponto final, ela é o corte que você não vai ter como voltar. Então, é algo que você tem que trabalhar na sua cabeça, porque você tem que saber que você vai lidar com isso, você vai passar a vida toda lutando contra isso, sabendo que esse momento chega para mim e como chega para todo mundo. Mas o lidar com a morte, com as consequências da morte, não é e nunca vai ser fácil. Vamos lá. 10ª pergunta. Defina todos os anos de estudos e trabalho em uma palavra. Dedicação. Acho que a dedicação que você tem que ter sempre. Desde quando queria entrar
até quando eu tiver no final, vou ter que estar dedicado naquilo que eu